Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu acabo de ficar sabendo que faleceu agora há pouco a dona Marisa Letícia, né? Esposa do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Dona Marisa, na verdade, não sei nada dela, apenas que é a esposa do presidente Lula. Acompanhei essa história do Lula desde sua primeira eleição, que eu acompanho o Lula. Lula chegou à presidência e Dona Marisa sempre ao lado dele. Nunca vi a Dona Marisa abrir a boca em público. Dona Marisa jamais se arvorou em primeira-dama, em querer fazer qualquer programa social ou fotografar, sair em capa de revista, ser fotografada. Numa descrição total. Nunca vi Dona Marisa dizer nada em público, e sempre ao lado do esposo. E essa presença da Dona Marisa, sempre ao lado do esposo, me fez deduzir que aquilo era proposital, da parte dela ou do presidente. Justamente a presença da esposa ao lado deve ter evitado o presidente de ouvir inúmeras imoralidades, tanto privada como pública, certos conchavos, que não são ditos na frente de uma terceira pessoa. Tanto assim que o político sempre anda com uma terceira pessoa ao lado, que é para quem vai falar com ele se constranger. E Dona Marisa parece que foi esse fator de constrangimento para aqueles que assediavam o presidente Lula. Então, como eu disse, essa história, minha história em acompanhar o presidente Lula, vem de longe. Eu trabalho no Ministério Público Federal, que trabalha com a Lava Jato, alguns colegas, e tudo isso que vem sendo dito do presidente Lula, que o presidente Lula fez isso, que o presidente Lula fez aquilo, pode até ser verdade. Mas até agora, jato de Lula, castelo de Lula, dos filhos, onde está tudo isso? O presidente Lula, quando eleito presidente da República, passou 8 anos na presidência, morava em São Bernardo do Campo, num apartamento de pobre. Saiu da presidência da República, voltou para o mesmo apartamento. Lendo um livro do Rui Castro, chamado Ela é Carioca, o Rui Castro disse que o ex-presidente Castelo Branco, primeiro da ditadura militar, morava em Ipanema. E num humilde apartamento. Quando saiu de lá, foi morar num apartamento luxuoso. Não desfrutou disso 4 meses porque veio a falecer num desastre aéreo. Lula continua no seu apartamento. A vida de Lula certamente nunca foi tão pesquisada como tem sido nesses últimos dias. Milhares de investigadores querem achar alguma coisa de Lula. Nenhum outro brasileiro passou por uma investigação tamanha como essa. E até agora, as contas na Suíça do Lula, dos filhos, da Dona Marisa, ainda não apareceram. Onde está o dinheiro do Lula? Onde estão as joias do Lula, os diamantes do Lula? Como estão de todos os outros que têm sido pegos em flagrante? Não estou dizendo com isso que Lula não cometeu, pode até ter cometido, certamente, alguns deslizes, pois, como diz um colega meu, também procurador da República, chamado Celso Antônio Três, se o Papa for grampeado ele não resiste a 3 meses sob grampo, vai ser descoberto inúmeras irregularidades praticadas por esse que alguns têm por homem santo. E assim será com qualquer homem, mas Lula vem resistindo. Lula vem sendo investigado, sua vida virada do avesso, e Lula vem resistindo. Continua no apartamento em São Bernardo do Campo, num humilde apartamento, para quem foi 8 anos presidente da República, como muitos aí que ficaram e passaram por cargos públicos e rapidamente enriqueceram.
Lula continua no apartamento em São Bernardo do Campo. E foi nesse apartamento em São Bernardo do Campo que Dona Marisa viveu seus últimos, quantos anos? 30, mais de 30 anos casada com Lula. E de onde saiu agora para ser internada. Dona Marisa é uma mulher discretíssima. Não inventou, não quis secretaria, não quis ministério, não fez programa social, nada. Dona Marisa foi simplesmente uma esposa calada, companheira, sempre ao lado do marido, como eu disse, talvez para evitar essas investidas. Eu sou funcionário público também, sou funcionário público. Acho que o governo do PT, para a gente que é funcionário público, para nós que somos funcionário público, foi muito ruim. Por isso, tanto ódio despejado contra o presidente Lula, que realmente ele não foi um presidente generoso com os servidores públicos, não é o meu caso. Mas o presidente Lula foi generoso com o brasileiro, com aquele que merece, com o brasileiro humilde, com os pobres. Como pobre eu fui. O presidente Lula deu dignidade ao povo brasileiro. E isso não é aceito nem pelo próprio que foi dignificado. O presidente Lula levou milhares de pessoas para dentro de uma universidade onde o pobre só entrava para construir a universidade, só entrava como pedreiro, ajudante de pedreiro. Hoje muitos dizem, mas sai de lá analfabeto funcional, alguma coisa do tipo. Sim, mas aí o presidente Lula não pode colocar na cabeça de cada um o que deve ou não aprender. Isso aí é responsabilidade de quem entra numa universidade fazer por si também, que é impossível. Nem o maior dos gênios, se quisesse aprender na melhor universidade, ou melhor, se não quisesse aprender e for colocado na melhor universidade, ele não aprenderá nada. Mas pessoas que querem aprender, aprenderão em qualquer lugar. E isso é importantíssimo. O presidente Lula fez isso pelos brasileiros. O presidente Lula deu casa, comida para o povo brasileiro. E tirou de onde? Tirou um pouco de cada um de nós que ganha um pouco melhor. Inclusive da gente que é funcionário público, que somos as únicas pessoas que pagamos tributo no Brasil. Os ricos não pagam tributo no Brasil. Então, ele fez tudo isso. E por isso ele é hoje achincalhado e principalmente vilipendiado. Por quem? Por parte de quem? Dos poderosos. E são os poderosos que fazem a opinião. Criam a tal de opinião pública ou a tal opinião pública. Eles divulgam nos jornais dele um fato, depois as pessoas acreditam nesse fato e eles dizem que estão publicando uma opinião pública, que eles mesmos fabricaram. Mas a vida do presidente Lula vem sendo virada do avesso, você não encontrou até agora, ninguém encontrou a riqueza do presidente Lula, dos filhos do presidente Lula, da dona Marisa. Então, eu sei que a presidente Dilma, por exemplo, foi um horror a presidência dela, mas foi honesta também, como nenhum outro foi honesto. Tanto é que está aí. O que se descobriu da vida da presidente? Ao contrário, aqueles que tiraram a presidente do poder, colocaram pessoas com ficha corrida de longos quilômetros. Estão aí, fazendo o que querem. E, pior, com aplauso de vocês, de muitos de vocês, não de vocês, mas de muitos de vocês. Como é que vocês tiraram a presidência de uma pessoa honesta para entregar para quem entregaram? Pensem nisso. O presidente teve muitos, foi horrível com o funcionário público. Ela errou muito, errou fundamentalmente com o servidor público. O servidor público é um dos maiores usuários das redes sociais. Ele começou a pregação contra a presidente Dilma, contra o presidente Lula e todos. Por quê? Porque o presidente Lula deu aos miseráveis alguma coisa. Quem anda hoje nas ruas de São Paulo vê que os pedintes, a enxame de pedintes voltou para a rua. Isso era mantido em casa, estudando pelos programas sociais. São mulheres, crianças que voltaram a pedir pelas ruas de São Paulo. Eu acredito que em todo o Brasil. O problema da seca hoje, nesse ano, é um dos piores. Desde a seca de 15, famosa seca de 15 no Nordeste,
Hoje, a seca de hoje, parece que é um pouco pior. Mas por que não está tão ruim? Porque o presidente Lula deu condições para que a vida do nordestino melhorasse. Criação de poços, a transposição do Rio São Francisco, agora inaugurada pelo presidente atual, foi uma obra do presidente Lula. Então tudo isso, pessoal, meus amigos, são fatores que deveriam fazer a gente refletir. Eu não morro de amores pelo presidente Lula. Tenho por ele um grande respeito, estive à beira da fome precisando estudar e não tinha quem me desse um prato de comida. Não tinha universidade abundante como ele deu estudo para as pessoas, não tinha. Na minha época, eu entrei com muito esforço, mas gostaria muito de ter sido aluno quando o presidente Lula era presidente. Então, eu disse tudo isso porque nesse momento de angústia que vive a família Lula da Silva, eu sou Silva também, como todos os brasileiros, ou muitos dos brasileiros somos Silva, iguais em tudo e na vida, nesse momento ver pessoas tripudiando sobre a morte da Dona Marisa, inclusive médicos, você imagine. E sabe o que os médicos tripudiam? Por causa do programa Mais Médico, que o presidente Lula tentou e levou médico para a pobreza, para a população mais distante, até no Maranhão. Na minha cidade tinha vários médicos que nunca teve, nem um brasileiro queria ir para lá. Então, é isso. Só se tripudia sobre o presidente Lula porque ele fez o bem. Deu milhares de casas, deu condições de compra, pleno emprego. A maior número de emprego com carteira assinada da história foi do presidente Lula. O presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Tudo isso foi o presidente Lula que fez. Mas o presidente Lula não presta. Mas como não presta se a vida dele está sendo passada do avesso, está sendo investigada com lupa e não se acha os castelos do Lula, os jatinhos, as lanchas, nada disso? Pois é, mas Dona Marisa foi embora. Que Dona Marisa descanse em paz e encontre a paz que não querem dar ela aqui. Então vou terminar essa transmissão, ou pretendo terminar essa transmissão com um poema aqui de um poeta chamado Sérgio Vaz, que diz o seguinte: em meio a tanta lama e ódio que atola o país, estendo meus braços para te abraçar, e que meu abraço ajude a enxugar suas lágrimas, mesmo elas sendo dignas e necessárias. Quem acredita no amor, reencarna todos os dias no paraíso. O tamanho de sua dor é o tamanho da minha gratidão. Descanse em paz, Dona Marisa. Sérgio Vaz e Osório Barbosa. Que a senhora encontre a paz. Tudo de bom para a senhora, certamente está aqui por perto, e para a família Lula da Silva. É isso, até mais.